ex-ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal decidiu suspender as punições contra o Rio de Janeiro impostas pela União por suposto descumprimento das regras do regime de recuperação fiscal. Ele também assegurou que o Estado fluminense tem o direito de pagar suas dívidas com o ente nacional em parcelas equivalentes aos valores de 2023, até o final de junho de 2025. Em maio deste ano, o ministro da Fazenda informou que o Rio de Janeiro violou o acordo com a União para a quitação de sua dívida. O relatório indicou que as ações do governo fluminense em 2023 geraram um rombo superior a 3 bilhões de reais. Cristiano Beraldo, Supremo Tribunal Federal, mantendo o Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal, descumpriram a regra, Beraldo. Que regra, Caniato? O que acontece? O governador Cláudio Castro vem fazendo uma peregrinação por gabinetes de Brasília, tentando defender a sobrevivência do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro, não por culpa dele, mas isso é uma herança que já vem de várias administrações. O Estado do Rio de Janeiro, apesar de todo o petróleo, de toda a riqueza, é um Estado completamente inviável. Gastou-se muito e gastou-se mal. Não apenas com desvios, e a gente lembra tudo que aconteceu, né, nas preparações ali para Olimpíadas e Copa do Mundo durante o governo de Sérgio Cabral, tudo que foi desvendado pela Lava Jato e depois boa parte dos crimes ali que foram identificados de corrupção, desvio de dinheiro, etc., acabaram não dando em absolutamente nada, mas os crimes aconteceram, o dinheiro foi desviado, o dinheiro foi gasto, o dinheiro irrigou contas no exterior e financiou a vida de luxo de muitas pessoas da estrutura do poder, e o Estado fica aí à míngua. Então, a realidade é essa. O Estado do Rio de Janeiro, assim como outros estados, é um Estado inviável e não adianta querer tapar o sol com a peneira. Não vejo viabilidade, aliás, talvez tirando São Paulo e um outro estado do Brasil, eu não vejo viabilidade de desenvolvimento, Caniato. Esse é o ponto. Eu sou da opinião que um estado como o Rio de Janeiro tem que ter um planejamento, um projeto de desenvolvimento econômico que claramente passa por solução da questão da segurança pública, porque nenhuma empresa vai se instalar no Rio de Janeiro sabendo que os seus caminhões podem ser assaltados quando estiverem transportando os bens que ali são produzidos. Que, eventualmente, essa área onde essa unidade, essa fábrica seria instalada, pode ser dominada por traficantes, e aí o dono da fábrica passa a ter que pagar propina, como a gente acabou de comentar, que vinha acontecendo ali no Brás. Então, essa situação do Rio de Janeiro exige um planejamento efetivo de desenvolvimento econômico, de correção desses problemas elementares como segurança pública, e aí se pode discutir um perdão dessas dívidas, porque, sinceramente, as dívidas não serão pagas. E aí juros vão se acumulando, a dívida só aumenta e nada acontece. Quem sofre? Sofre a população do Rio de Janeiro. Mas não é possível, não é viável imaginar que o Rio, da forma que está, gerará riqueza suficiente para resolver por conta própria esse problema. Você, Dávila, Rio de Janeiro teria descumprido a regra de pagamento da dívida com a União. A União acabou determinando algumas punições ao Estado do Rio de Janeiro, que judicializou, e o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a suspensão das punições ao Estado do Rio de Janeiro por suposto descumprimento dessas regras. No frigir dos ovos, deu uma força para o Rio, né, Dávila? É uma decisão irresponsável que apenas fomenta mais um comportamento irresponsável do governo do Rio de Janeiro. Vamos aqui resgatar a memória dos nossos ouvintes, Caniato, porque uma das coisas que o Brasil comete sempre os mesmos erros é que nós esquecemos o passado. E nós precisamos lembrar as pessoas do passado para elas compreenderem o problema que existe.
O Brasil tinha um enorme problema de endividamento dos estados nos anos 90, 80 e 90. Os estados aproveitaram a inflação para se endividar. E se endividavam com o aval da União, se endividavam, usavam seus bancos estaduais para se endividar, alavancar. Tudo vivia pendurado no crédito da União. O que aconteceu? No governo Fernando Henrique, em 1995, o governo federal federalizou todas as dívidas estaduais, obrigou os governos a vender seus bancos estaduais, começar a privatizar para pagar parte dessa dívida em troca da aprovação depois da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o que a Lei de Responsabilidade Fiscal fazia, Canhato? Ela proibia o endividamento dos estados. Os estados não podiam mais ir ao mercado tomar dinheiro emprestado com aval da União. Foi isso que aconteceu. E isso trouxe, e aí toda essa parte dessa dívida que está sendo paga ainda é correção daquele principal negociado lá atrás. Aí o que acontece? Governo do PT volta a irresponsabilidade fiscal, ou seja, a permissão para que estados tomem dinheiro emprestado com aval da União. O que acontece quando o fiador, que é a União, o governo do estado não paga? A conta sobra para a União. E essa irresponsabilidade voltou a reinar no Brasil. Então, vou dar um exemplo do Rio de Janeiro para mostrar como essa irresponsabilidade se concretiza. O Rio de Janeiro vendeu um ativo importante, a SEDAI, né? A Companhia de Saneamento Básico. Por que esse dinheiro não foi utilizado para amortizar parte da dívida? Não, foi utilizado para o gasto público do Estado, para aumentar dinheiro para pagamento de funcionário. Não foi utilizado para amortizar. Então, o Estado tinha que vender seus ativos para amortizar a dívida. É isso que devia estar fazendo. E agora o que acontece? Para finalizar esse capítulo, o Senado acabou de aprovar a renegociação da dívida dos estados, desses principais estados devedores, que são 4. É o Rio Grande do Sul, é o Rio de Janeiro, é Minas Gerais e São Paulo. Então, o que acontece com essa renegociação? O governo dá juros camaradas para os estados, agora, para renegociar essa dívida, só que como o governo não tem dinheiro, tem que tomar dinheiro emprestado no mercado. Então, você vai tomar dinheiro emprestado no mercado com juro aí a 11% e vai emprestar para o estado a 4,5%. Essa conta vai sobrar de novo para nós. É um absurdo. Nós não podemos financiar a irresponsabilidade fiscal de governos. Nós temos de ter um programa cobrando dos governos fazer sua reforma administrativa, fazer sua reforma previdenciária, vender ativos estatais para começar a sanear a dívida. Aí sim vamos negociar. Mas não é isso que está acontecendo. É, mais uma vez, o Estado brasileiro, na verdade, financiando a irresponsabilidade fiscal dos governadores.